Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Que potencial têm os desportos de inverno em Portugal? O clima em Portugal não é propriamente propício à prática destes desportos, mas a verdade é que existe uma federação. Esta federação tem verbas, tem investido nos últimos anos e vamos perceber que potencial têm estas modalidades e de que forma é que as mesmas podem atrair marcas e patrocinadores. Este é o tema para a segunda parte deste jogo económico. Vamos começar com três números que marcaram a semana. Vamos falar primeiro das comissões angariadas pelos agentes de futebol em 2022, comissões recorde, diga-se já. Vamos falar também do jogador português que mais valorizou em 2022. Fique para saber quem foi e vamos também perceber quais são os futebolistas do Campeonato Português que poderão deixar os seus clubes sem deixar qualquer tipo de retorno financeiro. São temas para o Hat-Trick que começa já a seguir. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e para isso contamos com o lançamento dos números por parte de Rodolfo Alexandre Reis, mas também com a análise de Jorge Faria de Sousa. Muito obrigado aos dois pela presença neste jogo económico. Rodolfo, vamos começar com um número, comissões recorde por parte dos agentes de futebol. Assim é, são 658 milhões de euros o valor que os agentes dos jogadores de futebol angariaram em comissões no último mercado de transferências, um valor recorde e que supera em 46% o angariado no último verão de 2022, num total de 467 milhões de euros, e que supera, de resto, o até então valor recorde, que era de 505 milhões de euros, que datava do último verão antes da pandemia, em 2019. Muito bem, e Jorge, de facto temos aqui um número muito interessante para analisar, um crescimento exponencial daquilo que são as comissões dos agentes de futebol. É um tema recorrente no jogo económico para perceber também como é que o mercado está a movimentar-se e qual é a salubridade deste mercado das transferências de jogadores, e provavelmente temos aqui muitos agentes também a aproveitar aquilo que são os telhaços daquilo que era a era antiga quase da forma como os jogadores se transferiam. Vamos ter essas limitações a partir já da próxima temporada. Que comentário é que merece este crescimento no valor e os agentes, enfim, legitimamente, naturalmente, colocarem mais dinheiro do bolso? Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo, a todos os que nos estão a seguir. Olhando para este número e para este crescimento, a primeira observação e conclusão que podemos retirar é que obviamente sai muito graças ao mercado de transferências da Liga Saudita. Exato. Foi das ligas, a par da Premier League, foram as duas ligas que mais transferências acabaram por executar no último mercado. E, portanto, esse crescimento pode-se dever a esse vazio que não havia anteriormente e que apareceu logo com grande estrondo com a assinatura de Cristiano Ronaldo por parte do Al Nassr, mas depois todo este verão foram vários os jogadores, até com casos de jogadores muito jovens, como o caso do Gabri, que acaba por sair do Celta de Vigo para rumar à Liga, E de resto, à Jorge, Liga Saudita. seguindo essa tua ideia, a Liga Saudita passou da posição de vigésima liga que mais dinheiro gastava para a segunda liga que mais dinheiro gastou na última janela de transferências. Sim, apenas ultrapassada pela Premier League, que continua a movimentar muitos milhões em transferências, sobretudo até ao nível interno. Se olharmos para a transferência de Declan Rice, o próprio Mateus Nunes, que vai do Wolves para o Manchester City, Kovacic, que sai do Chelsea e vai para o City. De resto, o Chelsea voltou a fazer um investimento gigantesco, mas ao mesmo tempo também viu sair muitos jogadores que tinham sido importantes nas últimas temporadas, e portanto é provavelmente o clube que mais mudou e maior número de transferências fez, quer em termos de saídas, quer em termos de entradas. O United, que contrata 2, 3 jogadores, não faz grandes movimentações, e se calhar é explicado pelos resultados e fica demonstrado nos resultados que tem vindo a obter. Mas sobretudo destacar um pormenor que já aqui discutimos relativamente ao regulamento para futuro
dos agentes FIFA. De resto, têm vindo a decorrer as avaliações e as certificações desses mesmos agentes. E a verdade é que as comissões vão passar a ter um teto máximo de 3%, enquanto que hoje em dia são 10%, como sabemos. Sim. Sendo que há sempre o fator de um jogador ser representado por um agente, sendo outro agente a intermediar o negócio. Houve vários exemplos disso, até na realidade do futebol português, transferências para a Premier League, onde houve 2 agentes envolvidos na transferência. E nestes casos vai passar a ter o teto de 3%. Parece-me que é benéfico por um lado, pela transparência do mercado de transferências, mas é benéfico, logicamente, para os clubes, porque, como sabemos, situações como estas teriam um custo para o clube sobre o valor da transferência de 20%, passa a ter 3%, e, portanto, é bom para os clubes e bom para quem segue o futebol, sobretudo do ponto de vista da transparência. Não deixa de ser um valor muito significativo este crescimento de cerca de 50%, sendo que, como disse, muito graças ao aparecimento da Liga Saudita e desse investimento de vários milhares de milhões de euros. E ainda por cima vamos ter aí um investimento que vai ser provavelmente reforçado em próximas janelas de transferência, já a confirmar como é que vai ser em janeiro. Janela de janeiro. Estavas a falar e muito bem daquilo que é a nova regulamentação e ainda dando aqui uma continuidade relativamente à análise deste primeiro número do Hat-Trick. Acreditas muito rapidamente, Jorge, que com estas novas regras da FIFA, que esta profissão pode tornar-se menos apetecível, ou como é que tu achas que pode evoluir esta profissão de acordo com as novas regras, as novas limitações da FIFA? Havendo menor margem, obviamente pode ser menos apetecível para quem quer ser um agente FIFA. A verdade é que, até sobretudo, esta questão da certificação e da regulamentação me parece que é benéfica e vai trazer mais transparência. O mercado de transferências é sempre, de certa forma, algo obscuro, até pela forma como os próprios adeptos veem as quantias que são movimentadas. Os negócios que são executados, não só agora na Europa, mas também nos cinco continentes, havia muitas dúvidas, levantou-se sempre muitas questões, e eu acho que esta regulamentação vai dar resposta a alguma das preocupações, sobretudo dos adeptos de futebol, porque é para os adeptos que a modalidade tem que existir. Agora, claramente, para os agentes, aqueles que forem certificados, é uma perda significativa, embora me pareça que esta regulamentação vem proteger os jogadores e os clubes. Muito bem, vamos então passar para o segundo número do Hat-Trick, e o segundo número vai precisamente ao encontro do jogador português que mais valorizou em 2023. Ainda não acabou o ano de 2023, mas de qualquer forma já começamos aqui a fazer um balanço relativamente aos jogadores que mais valorizaram. E, Rodolfo, quem é que foi o jogador que conseguiu uma maior valorização? Isto falando naturalmente da plataforma que nós trazemos aqui sempre ao programa semana a semana, que é o Transfer Market. Falamos de António Silva, defesa central do Benfica, que neste ano conseguiu uma valorização de 30 milhões de euros. O jovem de 19 anos, em janeiro, estava com uma valorização de mercado, lá está, de acordo com o Transfer Market, de 15 milhões de euros, e chega agora ao final do mês de outubro com um valor de mercado de 45 milhões de euros. Falamos do jogador que mais valorizou, mas falamos também daquele que menos valorizou, ou melhor, daquele que desvalorizou, e que foi também um português, João Cancelo, atualmente no Barcelona, que começou o ano com um valor de mercado de 70 milhões de euros, e atualmente o seu valor está nos 50 milhões, portanto uma desvalorização neste caso de 20 milhões de euros. E de facto temos aqui jogadores de grande valia. Curiosamente, provavelmente, e se não houver nenhuma questão relativamente a lesões ou outra questão qualquer, tanto o que mais valorizou como o que mais desvalorizou vão estar à partida na fase final do Europeu, para a qual Portugal se qualificou, António Silva e João Cancelo, e à partida até titulares, o que é interessante. Mas vamos falar aqui da valorização. António Silva, de facto, um central português que no início deste ano, precisamente, tinha um valor relativamente residual. Em janeiro tinha aqui um valor de mercado relativamente baixo, depois foi crescendo, foi valorizando, e atualmente
é um dos maiores ativos por parte do Benfica. Como é que tu vês esta valorização e como é que olhas para outros jogadores da Liga que podem igualmente ter uma valorização semelhante, sendo que isso depois vai ser uma boa notícia para os próximos mercados de transferências? Bem, em primeiro lugar, em jeito de provocação, a convocatória para o Euro 2024 está feita. Eu acho que Roberto Martínez tem aqueles 24 e não vai mexer muito. Aliás, já saiu a regulamentação e, portanto, os selecionadores só vão poder escolher 23. Portanto, dos 24 habituais que têm ido, ainda vai ter que retirar um. Sim. E não há espaço para entrar ninguém. E eu acho que as sucessivas convocatórias de Roberto Martínez vêm comprovar isso mesmo. E podemos discutir eventuais injustiças que, na minha opinião, têm vindo a acontecer, nomeadamente, por exemplo, a ausência de Mateus Nunes, um jogador que joga no City e na Premier League, ficar de fora não deixa de ser algo estranho. Relativamente ao António Silva, é uma valorização normal e natural. Um jogador da formação que tem vindo a ganhar o seu espaço no Benfica, assumiu-se como titular em circunstâncias muito difíceis, fruto das lesões na altura se a memória não me falha, de Morato, que tinha apontado à titularidade e acaba por ganhar o lugar. Hoje em dia, Morato já teve até na porta de saída. O Benfica alegadamente recusou duas propostas Da Premier League, uma da Premier League e uma da Liga Francesa, para poder sair. É claramente o indiscutível hoje no 11 de Roger Schmidt. E se olharmos para o Benfica, António Silva e João Neves são neste momento os principais ativos que tem. Apesar de Coxu ter sido uma transferência muito elevada, parece-me difícil ter uma grande valorização, enquanto num jogador da formação é mais fácil ter essa valorização. E, portanto, neste momento os principais ativos acabam por ser estes dois que enumerei. Se olharmos para o Sporting, há um caso claramente diferente. Foi um investimento muito avultado do Sporting. A verdade é que com o rendimento que tem apresentado vai claramente valorizar-se, que é Victor Gyökeres, mas o Sporting tem outros jogadores que claramente tem vindo a valorizar. Gonçalo Inácio, que eu acredito também estará no Campeonato da Europa e com quem discutirá a titularidade na seleção nacional, porque em condições normais julgo que Roberto Martínez levará António Silva, Gonçalo Inácio e Ruben Dias. Também o próprio Pedro Gonçalves, Marcos Edwards. Há vários ativos no Sporting e eu diria que, olhando para os plantéis dos três principais candidatos ao título e mesmo eventualmente o Braga, porque as circunstâncias são diferentes. Se olharmos para o Braga, é verdade que tem despontado um jogador como o Álvares Jaló, mas a restante média de idades do plantel já é difícil fazer grandes encaixes financeiros. No caso do Futebol Clube do Porto, é mais complicado para a administração da SAD, porque o principal ativo chama-se Diogo Costa, é claramente um dos melhores guarda-redes da Europa. O Porto quis fazer um encaixe financeiro, não conseguiu no último mercado de transferências no último verão, e é uma das grandes dúvidas, é percebermos e irmos acompanhando até o mercado de inverno e até esse fecho de mercado depois já no dia 31 de fevereiro, 31 de janeiro, 1 de fevereiro. É a grande dúvida, é perceber se o Porto terá ou não a obrigação de vender Diogo Costa, que me parece que neste momento é o principal ativo do Porto. E aparentemente sim, por aquilo que Fernando Gomes, o líder da SAD do Futebol Clube do Porto, veio referir. Vamos fechar o hat-trick desta semana com o terceiro número, à boleia de um avançado do Benfica, Rodolfo. Falamos de Rafa, que de todos os jogadores da Liga Portuguesa cujo contrato termina no final desta época, é aquele cujo valor de mercado é maior. Falamos de 22 milhões de euros. Recorde-se que Rafa está com 30 anos e entrou agora no último ano de contrato com o Benfica. Ele que chegou proveniente do Braga em 2016 na altura, de cerca de 18 milhões de euros, entra agora no último ano de contrato e, possivelmente, não tendo o Benfica chegado a acordo para a sua renovação, irá sair no final desta época a custo zero. E, de facto, tivemos aqui uma novela desde praticamente... que já vem desde a época passada, relativamente a Rafa, renova, não renova. A verdade é que entramos aqui no mês de outubro sem sequer aparentemente estarem a existir negociações entre a SAD e o jogador.
mas queria que falasse um bocadinho de Rafa, mas também de outros jogadores que estão a acabar contrato. Eu creio que Taremi também estará nessas condições e, portanto, são sempre rombos muito, muito grandes para as SADs que fazem um investimento avultado normalmente. Enfim, no caso de Taremi não foi assim tão... Provavelmente 3 milhões. Exatamente, não foi assim tão avultado, mas é sempre um rombo muito grande quando os jogadores valorizam-se, mas depois não se consegue tirar qualquer proveito financeiro desses atletas e janeiro já está aí. A partir de janeiro podem assinar por qualquer clube que lhes faça uma proposta que eles considerem minimamente interessante. Eu devo dizer que acho extremamente improvável que Rafa renove. Acho que Rafa já percebeu que tem o seu passe na mão e, portanto, a partir de janeiro poderá negociar um extraordinário prémio de assinatura. Aliás, se olharmos para aquilo que chegou a ser noticiado na imprensa desportiva, se falava num prémio de assinatura a rondar os 10 milhões de euros que pedia Rafa e quase a dobrar o ordenado e ficar no teto salarial do Benfica, mas não é caso único. Mesmo no próprio Benfica, segundo sei, Otamendi e Di Maria também têm um contrato apenas válido até ao final da temporada. No Sporting Coates, que acredito, mas aí sim já houve até notícias a saírem sobre o interesse do clube de renovar e prolongar o seu vínculo com o capitão da equipa. E no caso do Porto, um caso tem acontecido É quase um por em ano. todas as épocas. Já de algumas temporadas esta parte, de resto, Sérgio Conceição tem convivido com isso. E por isso muitas vezes eu digo aqui que eu acho que Sérgio Conceição é o principal ativo do Futebol Clube do Porto, na medida em que tem sabido e conseguido gerir, apesar do fair play financeiro, apesar dos jogadores saírem em final de contrato, a verdade é que tem tido sucesso desportivo. Com E mais uma vez, particularidade, Jorge, do próprio Sérgio Conceição terminar contrato no final desta temporada. sim, essa é outra das curiosidades, mas Taremi é mais um dos jogadores que no mercado de verão esteve muito próximo do Milan. Ao que tudo indica, foi por últimos detalhes que não assinou com o AC Milan. Acaba por já haver um interesse do Inter, o rival do AC Milan, para assinar com Mehdi Taremi. E a verdade é que será mais um jogador a ser a custo zero, mais um jogador que é preponderante. Na última época foi o Uribe, de resto também Grimaldo, no caso do Benfica, saiu também a custo zero, como se sabe, para o Bayer Leverkusen. E portanto eu acho que é um novo desafio para os administradores das SADs, precaver este tipo de situações, prolongar os vínculos com os jogadores normalmente faz com que os clubes Atempadamente, não é? Fazê-lo atempadamente. têm que fazer um esforço financeiro em termos Claro. da melhoria das condições salariais. E eu até podemos dar aqui como exemplo o que o Sporting fez com Gonçalo Inácio, Nuno Santos e Pedro Gonçalves. São 3 jogadores cruciais e que no início desta época, a seguir ao mercado de transferências, renovaram, prolongaram os seus vínculos, provavelmente melhoraram as suas condições salariais, mas esse é um esforço que os chatos têm que fazer, porque senão pode acontecer, como é no Futebol Clube do Porto, que tem sido recorrente, os jogadores preponderantes e super importantes e com valorizações significativas que poderiam ser transferidos e acabam por sair custo zero. Muito bem, terminamos aqui esta primeira parte do jogo económico e o hat-trick. Voltamos já a seguir para a segunda parte deste programa. É com os olhos postos em Milão e no ano de 2026 que a Federação Portuguesa de Desportos de Inverno tem aquele que será ou poderá ser um objetivo histórico, o de dar a Portugal uma medalha nesta modalidade. Fundada em 1992, tem atualmente como presidente Pedro Flávio, a quem agradeço a sua presença aqui neste jogo económico. E começamos precisamente por aqui, até pelo clima que o nosso país tem, se faz sentido olharmos para os desportos de inverno como uma modalidade a sério no nosso país, e até que ponto é que jogadores e que atletas é que esta federação abrange? Muito obrigado pelo convite para poder estar aqui com vocês, Rodolfo. De facto, sim, é verdade, a Federação de Desportos de Inverno de Portugal tem 30 anos de história. Somos uma federação num país de desportos de inverno, num país que não tem muita tradição nestas modalidades, é verdade, somos um país de desportos de verão, mas
Temos já uma história para trás com alguns resultados muito interessantes, com diversas participações olímpicas e Portugal e a nossa Federação está a trabalhar com o objetivo de levar estes desportos de inverno ainda mais longe. Só para lhe dar uma ideia, quando falava de desportos de inverno, a nossa Federação representa 11 modalidades. Há algumas, de facto, que têm mais desenvolvimento que outras, mas a Federação de Desportos de Inverno representa 11 modalidades. E num país, lá está, onde o inverno é pouco rigoroso, apesar de todas as alterações climáticas que vamos tendo, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, que infraestruturas é que existem de forma a potenciar cada vez mais estas 11 modalidades? Olha, o trabalho que a Federação começou, como referi bem, em 1992, começou como uma federação apenas de esportes de neve, apenas representávamos o esqui alpino, depois foram surgindo outras modalidades, como o snowboard, o esqui freestyle, o esqui de fundo, e de facto nós começámos em Portugal só na Serra da Estrela, porque é o único sítio em Portugal onde é possível praticar desportos de neve, mas desde 2022 temos uma pista de gelo localizada na Serra da Estrela, foi construída pela Federação de Desportos de Inverno, está localizada ao lado da Pousada de Juventude Serra da Estrela, que é gerida também pela nossa federação. É uma pista que não tem dimensões olímpicas, mas é a pista onde nós conseguimos ter as nossas bases para a formação, para desenvolver as modalidades de gelo, neste caso o hóquei no gelo, a patinagem artística e também a patinagem de velocidade numa versão ainda muito introdutória da modalidade, porque é uma versão short track, mas mesmo assim a pista não tem dimensão, e o curling também. É aí que nós temos algumas academias para estas modalidades, onde pomos crianças e jovens a praticar estas modalidades, que depois evoluem nestas modalidades para terem que viajar para outras pistas. Na nossa federação acabamos por viajar muito, para conseguir dar condições aos nossos atletas, temos que nos deslocar para o estrangeiro para conseguir ter condições para praticar estas modalidades nos locais apropriados e em condições competitivas e de treino evoluídas para que os nossos atletas possam estar ao mais alto nível. E o facto de ter que se levar atletas para praticar as modalidades no estrangeiro, acredito que envolva aqui uma componente financeira. É um investimento avultado atualmente para se praticar modalidades de inverno no nosso país? E como todos sabemos, os custos associados às viagens são mais elevados nesta altura. A Federação tem muitas despesas com estas modalidades, mas é a única forma que nós temos de o fazer e de conseguir dar condições aos atletas para conseguirem estar na melhor forma possível. Por exemplo, temos esta semana a decorrer, desde a semana passada até ao final da próxima semana, um estágio de patinagem de velocidade na Holanda. Temos 13 atletas com 3 treinadores em Ereveen, na Holanda, próximo de Amsterdão, que estão a treinar numa pista de gelo de 400 metros, é uma pista olímpica para long track, no fundo, numa academia, numa pista com condições de excelência para a prática da modalidade, onde treinam os melhores atletas do mundo, e conseguimos fazer também este fim de semana a Taça de Portugal da modalidade, porque é assim que temos que o fazer, ou seja, nós só podemos fazer campeonatos nacionais dentro do território nacional, fazemos-lo nas modalidades onde conseguimos praticar em Portugal. Nas outras modalidades acabamos por organizar outro tipo de competições, é que chamamos de Taças de Portugal, mas muitas vezes temos mesmo que o fazer fora do país para conseguir. Fizemos este fim de semana a Taça de Portugal, como eu referi, de patinagem de velocidade, e fizemos na passada semana, no Canadá, a Taça de Portugal de curling, onde identificámos a equipa de duplas mistas que irá representar o país no evento de qualificação para o Campeonato do Mundo. Mas até para fazer face a estes custos que disse no início que a Federação tem, já há marcas e há patrocínios interessados em investir na Federação e nestas modalidades? Como é que é essa relação? Nós temos estado a fazer esse trabalho para conseguir identificar empresas e patrocinadores que nos possam ajudar, porque no fundo o que fazemos é ter que fazer uma gestão muito cuidada dos orçamentos e das verbas disponíveis para podermos investir e de facto gastar o dinheiro onde é importante, que é, por um lado, na construção de infraestruturas desportivas, como pista de gelo que construímos na Serra da Estrela e como um projeto que temos para construir um pavilhão de gelo de dimensões olímpicas na região da Grande Lisboa. É um projeto de raiz, é um projeto estruturante para a Federação, que queremos desenvolver
nos próximos, não sabemos ainda bem quando, mas o projeto está definido e está trabalhado. E depois, por outro lado, a outra parte da verba, investir na prática da modalidade, nas academias, na formação, no treino, para conseguirmos criar condições que os nossos atletas possam estar ao nível dos atletas de outros países e que possamos, num futuro próximo, que os resultados possam ser melhores ainda do que temos conseguido até agora. Mas, de facto, é notório a evolução nos últimos anos e os resultados estão a começar a aparecer e é isso. É para isso que trabalhamos todos os dias. Mas estamos a falar mais ou menos de que valores para criar essas condições e até ao nível da captação de receitas do Estado, como é que tem sido esse processo? Olha, eu costumo, fazer esta referência que é importante salientar isto. A Federação tem aqui dois momentos. Há um momento que vai até à entrada ou seja, de receber verbas das apostas desportivas, que é o ano de 2019. A Federação dependia exclusivamente de contratos de programa com o IPDJ, que tinham valores que não são valores muito altos. Estamos a falar de valores anuais na volta dos 70 mil euros, 80 mil euros. Depois, com a entrada das apostas online, a Federação ganhou aqui outra capacidade financeira e foi aí que nós começámos a investir nestas modalidades de gelo, começámos a investir mais nas modalidades de neve também, construímos a infraestrutura e estamos a investir para construir a grande infraestrutura da Federação, que fará toda a diferença no panorama do desenvolvimento desportivo em Portugal, para podermos pensar noutro tipo de resultados e noutro tipo de... Mas há aqui algumas críticas por parte de outras federações pelo facto da Federação de Esportes de Inverno receber mais financiamento até devido a das apostas online. Há um conjunto de federações que recebem valores das apostas online. Nós já recebíamos dinheiro das apostas online antes dos desportos de gelo. A diferença é que o hóquei no gelo é uma modalidade onde há muitas apostas e por isso foi a partir desse momento em que nós passámos a ter afiliação na Federação Internacional e passámos a representar o hóquei no gelo, que há esse momento de transição e começa a haver um bolo maior. Há federações que recebem bem mais que a Federação de Esportes de Inverno, há outras que recebem menos, mas de facto aqui essa crítica, as federações têm a legitimidade de criticar da forma que entenderem, mas no meu ponto de vista eu acho que o desporto precisa de facto de repensar a forma de financiamento do desporto porque vamos ver uma coisa, apenas uma parte deste valor que proveniente das apostas é canalizado diretamente para o desporto. De facto, se calhar este modelo é um modelo que é imposto pela lei, não é? Isto não depende da Federação de Esportes de Inverno, isto é uma imposição de um decreto-lei, o que acaba por acontecer é que há federações que se sentem um bocadinho lesadas porque não têm modalidades onde têm apostas, mas também têm outros níveis de financiamento do IPDJ que a Federação de Esportes de Inverno não tem. O que é importante aqui salientar é que eu acho que o desporto precisa de facto de olhar para esta questão do financiamento de outra forma, pensar que precisamos de repensar a forma como o desporto é financiado, haver uma união maior entre o desporto, porque de facto há outros pontos que há outras entidades, que recebem também financiamento que vem do desporto e que se calhar não faz muito sentido estarmos a olhar porque esta federação recebe, esta não recebe, mas sim pensar, se calhar se o dinheiro, se esta parte do bolo viesse toda para o desporto e se pudesse ser distribuída também pelas federações que não têm tantas verbas das apostas online, se calhar era mais benéfico. Criar essas sinergias. Exato, o que importa é que eu acho que o desporto tem que... Eu defendo isto e já disse isto publicamente também. Acho que o desporto precisa de ser mais unido. Houve algumas coisas que se escreveram nos jornais, houve algumas notícias que se escreveram nos jornais, houve algumas críticas, mas de facto acho que olhar para o lado, para o vizinho e apontar o dedo não é bonito. Acho que é mais interessante nós pensarmos no desporto, no financiamento do desporto, na união do desporto e pensarmos que o financiamento, se todos trabalharmos em conjunto e se de facto houver um financiamento pensado para o desporto e que possa compensar aquelas federações que recebem menos por alguma razão, porque de facto todas as federações, nós temos que contribuir para o bem do desporto como um só. Todas as federações precisam de dinheiro para desenvolver as suas atividades, eu reconheço isso. E a Federação de Esportes de Inverno, sem este financiamento das apostas online, seria muito complicado para nós. Para ter uma ideia, por exemplo, nós só na patinagem de velocidade no gelo, que é uma modalidade que nós estamos a fazer uma aposta forte, gastámos mais dinheiro em 2022 do que o valor que veio para o IPDJ para as modalidades todas, percebe? Estamos a falar de que valor? Estamos a falar, por exemplo, só para a patinagem de velocidade da ordem dos 100 mil euros.
que para uma federação pequena, como uma Federação de Esportes de Inverno, que tinha um contrato de programa na ordem dos 70.000 euros, era um valor impensável de poder investir nestas modalidades se não fosse desta forma. E E esse acho val- que sim. é importante termos esta consciência. E esse valor que vem das apostas online, estamos a falar de que verba, mais ou menos? Este valor depende muito, porque isto depende muito de ano para ano, é um valor inconstante, nunca será, mas depende. Há anos que podem ser 700.000 euros, há outros anos que pode ser próximo de 1 milhão, mas a Federação de Esportes de Inverno neste momento tem um orçamento para a época desportiva superior a 1 milhão de euros, ou seja, o que nós estamos a fazer é canalizar parte deste valor para que fica guardado para o investimento que queremos fazer no pavilhão de esportes de inverno. Outra parte é investida diretamente nisto que eu lhe referi, na formação, no investimento nas equipas nacionais destas modalidades que têm grande desenvolvimento. E é assim que nós gerimos a nossa verba anual. Mas dizer-lhe, por exemplo, que comparativamente a outras federações que têm volumes também muito grandes e que não têm dinheiro proveniente das apostas, têm valores de contratos de programa provenientes do IPDJ com valores muito superiores ao nosso valor do IPDJ somado ao valor das apostas. Por isso isto acaba por ser um bocadinho complexo de analisar. E quantos atletas federados existem atualmente na Federação de A Esportes? Federação nos últimos anos houve uma evolução muito grande. Nós temos à volta de só até de 2019, depois da entrada nas verbas desportivas, até agora temos um aumento de cerca de 40% do número de clubes, temos à volta de 43, 44 clubes na Federação. Ao nível dos atletas a mesma coisa, estamos nas centenas de atletas com o objetivo de, na próxima época, podermos chegar ao milhar e qualquer coisa de atletas. Isto é para uma federação que começou apenas com uma modalidade e que durante alguns anos teve poucos atletas, estamos a falar de um crescimento que tem alguma importância e que se percebe que, de facto, estamos no caminho certo e que a aposta que estamos a fazer é uma aposta cuidada, uma aposta com força para que os resultados mais importantes, e se calhar não podemos estar a pensar já em medalhas, mas estamos a falar de um caminho que está a ser feito e que trará os seus frutos. Para ter uma ideia, estamos a falar de resultados, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos, num 36º lugar entre 88 atletas em esqui alpino. Estamos a falar de, por exemplo, nas taças de Portugal, nas taças do mundo de patinagem de velocidade júnior, atletas a fazer top 10. Temos um atleta que ficou em 7º lugar na Mass Start, temos uma atleta que ficou em 10º lugar também na Mass Start. São classificações que já nos começam a fazer pensar em melhores resultados. Por exemplo, no curling, temos um projeto que tem cerca de 2 anos de desenvolvimento. Temos uma equipa masculina pela primeira vez que participou no Campeonato Europeu na 3ª divisão, que é a divisão C, conseguiu um honroso 3º lugar e subiu divisão. Neste momento estamos na 2ª divisão europeia da modalidade. Isto é sinal que o trabalho está a ser feito e estamos no bom caminho. Já falou aí em várias modalidades. Pergunto-lhe qual é aquela que tem maior procura ou mais atletas federados e aquela que sentem que pode ser a vossa maior aposta para lá estar num futuro vir a dar uma medalha ao país. Eu não diria uma, porque se calhar isso é difícil, mas portanto, o esqui alpino é uma modalidade que tem muita tradição na Federação, porque é a primeira e o trabalho aí é um trabalho que já está muito desenvolvido, mas depois as modalidades de gelo, como a patinagem de velocidade, o hóquei no gelo e o curling, são modalidades que estamos a fazer uma aposta forte, os resultados estão a aparecer e quando tivermos a infraestrutura de dimensões olímpicas com capacidade para desenvolver estas modalidades em Portugal, tenho toda a certeza que a curto prazo os resultados vão começar a aparecer com importância para o nosso país. Gostava de lhe perguntar ainda como é que vê as modalidades de inverno e os desportos de inverno nos próximos 5 anos? Olha, há uma preocupação que acho que é importante nós também deixarmos aqui, que é a importância também que tem o clima e as alterações climáticas nesta questão dos desportos de inverno. Para ter uma ideia, os últimos 2 anos, ao nível de neve, muitas estâncias da Europa estão dependentes sempre de neve produzida artificialmente, porque as condições climatéricas não têm trazido muita neve ou têm-na trazido de forma um bocadinho espaçada no tempo e com alterações depois que não permitem que haja sempre neve nas estâncias. A mesma coisa no gelo. O que nós estamos a fazer é pensar
esta pista de gelo como uma infraestrutura sustentável, que seja autossuficiente, porque é importante nós pensarmos que se queremos ter uma infraestrutura não pode ser uma infraestrutura pesada, que dependa a 100% da energia das redes, tem que produzir a sua própria energia, tem que ter energia fotovoltaica, tem que ter outros meios para conseguir ser quase autossuficiente. E depois, ao nível do futuro, penso também que o desporto e as nossas modalidades têm, e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar também um bocadinho mais de trazer mais meninas e senhoras para o desporto. Acho que é importante termos mais mulheres no desporto, mais igualdade de género, acho que é uma questão importante. As nossas modalidades também estão a consegui-lo, temos muita gente na patinagem de velocidade, temos muitas meninas no hóquei no gelo, temos condições para que isso possa acontecer e depois apostar muito também na formação. Nós estamos a desenvolver muitas atividades ligadas à formação. Criámos há pouco tempo na Covilhã um laboratório de esportes de inverno, que é uma parceria com a Universidade da Beira Interior, é um espaço indoor onde nós com simuladores e pistas sintéticas conseguimos fazer uma introdução às modalidades. Levamos também o curling às escolas, levamos as modalidades às escolas para tentar mostrar às pessoas, às crianças, que as nossas modalidades de inverno têm futuro e têm também alguma expressão em Portugal para tentar captar mais atletas, que acho que é isso que abrir os horizontes das modalidades num habituais. país de tradição de desportos de verão, é esse o caminho que nós temos que fazer também para trazer mais gente para as nossas modalidades. E para 2026, muito rapidamente, que objetivos estão delineados para esses Jogos Olha, Olímpicos? para 2026 nós estamos a trabalhar para tentar, nós nunca conseguimos levar mais que 3 atletas a uns Jogos Olímpicos de Inverno. Aconteceu na última edição. Estamos a trabalhar para levar mais atletas, é esse o objetivo, e em mais modalidades. Ou seja, nós estamos a trabalhar para tentar conseguir levar atletas de esqui alpino, esqui de fundo, patinagem de velocidade. E também estamos a trabalhar num projeto para tentar qualificar uma equipa de bobsleigh, que é um torneio que desliza no gelo. É esse também o objetivo da Federação. Se nós conseguíssemos isto, conseguiríamos com toda a certeza a maior delegação de esportes de inverno de sempre nos Jogos Olímpicos de Inverno. Vamos continuar o nosso trabalho. E certamente irão continuar o nosso trabalho e nós cá estaremos para acompanhar todo esse trabalho da Federação de Esportes de Inverno de Portugal e vermos então em 2026 quais serão os resultados e objetivos atingidos. Pedro Fálvio, agradeço mais uma vez a sua presença neste jogo económico e certamente até 2026 voltaremos a falar com certeza. Muito obrigado, Rodolfo. Desse lado, já sabe, na terceira parte fique com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas do Jorge Faria de Sousa neste jogo económico. E, Jorge, vamos começar por falar precisamente do número para esta semana, ainda em rescaldo da Taça de Portugal. E tivemos, de facto, aqui uma taça que normalmente estamos sempre à espera dos tombas gigantes e nesta eliminatória da Taça tivemos, de facto, aqui um número de tombas gigantes verdadeiramente assinalável. Sim, voltou a acontecer taça. Foram 9 os clubes que acabaram por causar surpresas e quando digo estes 9, estamos a falar de 9 equipas que eliminaram equipas de escalão acima. Eu começaria por destacar o Vitória Futebol Clube. Porque defrontaram-se 2 históricos do futebol português, 2 equipas que já venceram inclusivamente a Taça de Portugal, o Leixões e o Vitória Futebol Clube. O Leixões, que está na segunda liga, o Vitória, que está no Campeonato de Portugal, acabou por vencer com recurso às grandes penalidades. O Torrense, que eliminou o Rio Ave, o Paredes, que eliminou também da Primeira Liga, o Moreirense, que até está a fazer uma temporada positiva, o próprio Chaves, que acaba por ser eliminado pelo Canelas. Houve também a surpresa do Domiense, que eliminou o AVS, que é o líder da segunda liga. Portanto, foram várias as surpresas. Mais uma vez aconteceu taça e mais uma vez se provou que esta é claramente a prova rainha que leva o futebol de les a les, leva o futebol a todas as localidades. Infelizmente nem sempre é possível os clubes que recebem estes jogos desta terceira eliminatória jogarem na sua própria casa, no seu próprio estádio. Muitas vezes jogam em casa emprestada, como aconteceu com os 3 grandes.
aliás, com o Porto que jogou em Chaves frente ao Vilar de Perdiz e com o Sporting que jogou na Reboleira, como se sabe. Mas ainda assim é a prova mais democrática, é onde há mais surpresas, joga-se em apenas 90 minutos ou 120 ou decide-se nas grandes penalidades, mas é claramente a prova que une o futebol em todo o país e claramente, mais uma vez, voltou a haver taça. Foram 9 os clubes que causaram surpresa. Jorge, já vamos passar ao protagonista, mas antes queria perguntar-te, este resultado de 9 equipas do primeiro e do segundo escalão eliminadas também diz muito daquilo que é a cada vez melhor preparação dos clubes nos escalões inferiores? Sim, na minha opinião, sim. Há claramente Tática, cada vez melhores treino. condições, há cada vez melhores condições para que os clubes dispõem, mesmo os clubes de menor dimensão, cada vez têm melhores condições para os seus jogadores e para as suas equipas técnicas. E, na minha opinião, há cada vez mais competência nessas equipas técnicas, na forma como estudam e analisam os adversários, na forma como As preparam os próprias jogos. ferramentas, não é? As ferramentas que hoje Dispõe. estão à disposição dos treinadores, obviamente são diferentes, e depois para os jogadores é um momento único, é um jogo que acabam por nunca esquecer, e tudo isso somado à motivação que têm, acaba por haver surpresas, mas há claramente muita competência, sobretudo nas equipas técnicas. Para o protagonista desta semana, escolheste um histórico do futebol europeu que está em grandes dificuldades na Eredivisie. Sim, provavelmente uma das piores épocas da história do Ajax. Já tive a oportunidade de escrever sobre isso. O Ajax está já com a última derrota frente ao Utrecht, que era o último classificado, acabou por perder 4-3. Depois de ter Num grande entrado, jogo, não é? entrou a perder, acabou por dar a volta, depois voltou o Utrecht para a frente do marcador e acabou por ser derrotado mais uma vez. O Ajax tem apenas 5 pontos. Tem apenas, se a memória não me falha, 2 vitórias em todos os jogos para todas as competições, incluindo a Liga Europa. É verdade que foi um período muito atípico. Saíram pessoas muito importantes na estrutura do futebol da equipa neerlandesa. Já recentemente o presidente veio apresentar a sua demissão devido aos maus resultados. Fala-se da eventual saída também do treinador para a entrada de um treinador conhecido dos portugueses, Michel van der Gaag, que é hoje adjunto de Ten Hag no United, onde curiosamente as coisas também não estão a correr bem. a correr muito bem, mas fala-se muito que Michel van der Gaag pode ser o sucessor. Já se fala que Louis van Gaal pode assumir também um cargo na estrutura do Quase clube. uma junta de salvação nacional. Sim, mas claramente um clube em muitas dificuldades. Mas as coisas, efetivamente, em termos desportivos, estão muito complicadas. Eu diria que a par do Ajax, o Lyon é outra das grandes ilusões do futebol europeu neste momento, que também está na liga abaixo da linha d'água. Jorge, muito obrigado então Muito obrigado. pela tua análise. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até lá.